A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando um pouco a respeito da igreja formada de pessoas e da igreja que o sistema religioso, entre aspas, diz que é o certo. Então vamos ver se o Mashiach estabeleceu igreja, denominação, se o Mashiach estabeleceu esse sistema religioso ou mandou abrir templos levantados por mão de homem, ou o que o Mashiach ensinou e o que os discípulos, os apóstolos também ensinou. Então, eu quero estar aqui falando a respeito de Mateus capítulo 23. Alguns versículos. Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante, diz assim: Então Yahushua disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeça-lhe e faça tudo o que ele disse a vocês. Mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmo não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que faz é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largo e as franjas de suas vestes bem longa. Gosta do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga e de seres saudados nas praças e de ser chamado Rabi, o mestre. Mas vocês, olha o que o Mashiach diz, verso 8: Mas vocês não devem ser chamados mestre, que é Rabi. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chame pai. Aqui pai serve para pastor, padre e papa. A ninguém na terra chame de padre, pastor ou papa, porque você só tem um pai, um pastor, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefe, tá vendo? Chefe, porque vocês têm um só chefe ungido, um só chefe ungido. O maior entre vós deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, ou de que está entrando. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, vocês devoram as casas da viúva para disfarçar, fazendo longas as orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, porque percorre a terra e o mar para fazer um convertido. Quando consegue, vocês o torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guia cego, pois diz: se alguém jura pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos,
quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jura pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jura pela oferta que está sobre ela, está obrigado por seu juramento. Cego, quem é mais importante, é a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jure por ele e por tudo que nele está sobre ele. E que jura pelo santuário, jura por ele e por tudo aquilo que nele habita. E aquele que jura pelos céus, jura pelo trono do Criador e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que é, Machia, mais importante da lei? A justiça, a misericórdia, que é a mesma compaixão, e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. O que? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Guia cego, vocês coam um mosquito e engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância, cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócrita, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, vocês que edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos do justo, e diz: se tivermos vivido no tempo dos nossos antepassados, não faríamos, tornando parte com ele do derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunha contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Cabe, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu estou enviando profetas sábios e mestres. Uns vocês matarão, crucificarão, e outros açoitarão nas suas sinagogas de vocês. Perseguirão de cidade em cidade, e assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, neto de Baraquia, a quem vós assassinasse entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apredeiros que são enviados a vocês, quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo que não me verei mais, até que diga: bendito o que vem em nome do Rei, ou em nome de Yahshua, ou em nome de Yahweh. Então, aqui, esse texto de Mateus capítulo 23 é um texto que mostra claramente, irmãos, entendeu? Que o Machia condena a hipocrisia. O Machia, Yahshua Machia, condena a hipocrisia, tá entendendo? Tanto dos fariseus como dos mestres da lei. Machia condena tanto a hipocrisia dos fariseus, judeus religiosos, como dos mestres da lei. E se nós formos
analisar um pouco hoje essa hipocrisia que está empigrinada dentro do sistema religioso, a gente consegue entender que esse sistema é um sistema que está falido espiritualmente, está falido. O sistema religioso está falido. Esses homens, para promover, para se manter de pé. Quando eu digo de pé, eu não estou falando de pé diante da presença do Criador. Eu falo se manter de pé diante de uma sociedade materialista, preconceituosa. Esses homens fazem de tudo. Tudo que eles fazem. Hoje, eles transformou o local de culto, o local de reuniões. Eles transformaram, alguns líderes religiosos transformaram em empresa. Tem um CNPJ, tem lá seus contador, tem toda a diretoria, é uma empresa. Outros transformaram em casa de show, a boate. Algumas denominações hoje no Brasil e no mundo têm se tornado a boate. Outras têm se tornado locais de encontro de pessoas. Outras têm se tornado locais de encontro aonde as pessoas vai não para ouvir a palavra do Criador, não para orar, como irmão, igreja, não, vai para se conhecer, para ter um namoro, para ter coisas escabrosas que está acontecendo dentro desse sistema religioso. Então, muitos líderes hoje, para se manter em pé, eles criam uma falsa santidade. Eles criam uma falsa santidade. Eles criam uma falsa intimidade com o Criador. Eles criam, uma falsa paz. Eles criam tudo. E na realidade, se a gente for juntar e bater no liquidificador, a gente vê que tudo é farinha do mesmo saco. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque Cristo não ungido, Yahshua Mashiach, não estabeleceu e não mandou estabelecer templos levantados por mão de homem. Ele também diz claramente que não mandou estabelecer essas hierarquias para ter domínio sobre um povo livre, um povo que sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Se lá na época de Nínive, o povo lá não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, isso era naquela época. Na época de hoje não, o povo realmente sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda. E na realidade, muitos sabem hoje o que é pecado, que é transgressão da lei do Criador, Pecado é transgressão da lei do Criador. Muitos sabem muito bem o que é isso. E até incentiva outras pessoas a quebrar essa lei do Criador, a invalidar essa lei do Criador, dá conselho para que as pessoas possam se afastar do Criador, das coisas do Criador. Então a gente vê um sistema religioso falido, que para se manter em pé, apela para tudo, apela para show, apela para vender. Eu vou ter que falar aqui. Apela para vender indulgências, vender indulgências. Ah, eu não acredito nisso. Gai de Arruda é indulgência. Óleo ungido de Israel é indulgências. Entendeu? Óleo ungido de Israel é indulgências. Sal grosso, indulgências. Rosa é indulgências. Entendeu? Tanta porcaria, tal mãe e tal filha. Se o sistema o sistema lá de Roma, entendeu? O sistema de Roma vende tudo. Aí o protestantismo veio também fazendo uma feira.
uma feira. Tem tudo, tem tudo. Acha de tudo, de tudo. Tem sistema religioso que não tem mais compromisso com a verdade, com a palavra. Agora o compromisso é com o sistema maligno. Não se prega mais e não se fala mais e está proibido em muito sistema religioso pregar as escrituras. Assim diz Yahshua, assim diz o Espírito do Criador, assim diz a palavra. Está proibido hoje. Hoje tem que pregar só vitória, só milagre. Desse jeito tá bom. É desse jeito que Deus vai te dar a tua vitória. É isso que muitas pessoas querem ouvir. Eles querem ouvir isso. E quando ouve a verdade, cria coceira no ouvido. Quando ouve a verdade, eles criam coceira no ouvido. E essa coceira no ouvido é para tapar os ouvidos para não ouvir a verdade. Mas amontoa para si o quê? Mestre conforme as suas práticas, mestre conforme os seus bel prazer. Então, Cristo, o ungido, Yahshua, o Mashiach, entendeu? Ele condena a hipocrisia dos fariseus e do mestre da lei. E dentro desse texto aqui eu fiz questão de ler todo, para que a gente possa analisar. Esse sistema aqui, ó, ainda está atuando de forma terrível no mundo, esse sistema. Se nós pegar Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ali nós vemos a última chamada do Criador para a nação dele, né? Ele diz: saia dela, povo meu, saia dela, povo meu, para que não incorra, né, nos pecados dela, e eu não julgue vocês no meio dela. Saia dela. A gente vê em Isaías 48, versículo 20, o próprio Criador também diz: saia do meio da Babilônia, saia dela. A gente vê lá em Jeremias 51, 6, saia. 52, saia. Então a gente vê que sempre o Criador está mandando o seu povo sair fora, sair, vazar. E ali, dentro da tipologia bíblica, ali é o que? É esse sistema. É esse sistema, sabe, as duas mulheres com asa de águia que vai para a terra de Siná, e lá ela põe lá num éfo, entendeu? Levando aquele éfo, aquelas duas mulheres, para edificar uma casa lá na terra de Siná, na Babilônia. Daí se originou toda a malignidade e toda a maldade na face da terra. Zacarias diz isso. E é do sistema religioso, quando o Criador manda sair, é do sistema religioso. Por quê? Porque no Evangelho de João 17, 15, ele está dizendo assim: quando o Mashiach, Yahshua Mashiach, ora ao Pai em favor dos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, o Mashiach diz, no versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Isso quer dizer o quê? Isso mostra que quando o Criador dá uma última chamada lá de Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ali está falando de um sistema religioso, do sistema babilônico, do sistema que confunde, do sistema que engana, do sistema que ninguém se entende, do sistema que é uma bagunça. Então observe que o Mashiach repreendeu a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. E outra coisa, no versículo 8 ele diz: mas vocês não devem ser chamados mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Eles não aceitam isso. Não aceitam. Por que nós só temos um mestre? Porque ele é o cabeça da igreja. A igreja do Mashiach é um corpo místico. Cristo, o Mashiach, quando foi para o madeiro, ele comprou com o sangue dele para o Criador, o Cordeiro do Criador, quando foi para o madeiro, comprou para o Criador homens. Lá em Apocalipse 1 revela isso, no capítulo 5 também revela isso, que ele comprou para o Criador homem de todo povo, tribo, língua e nação, e para o Criador fez um reino de sacerdote. Por que ele fez esse reino de sacerdote? Porque era para Israel ser esse reino de sacerdote. Era para todo Israel ser esse reino de sacerdote. Está lá em Êxodo capítulo 19. Era para todo Israel ser esse reino de sacerdote. Só quem é que vai ser o reino de sacerdote?
Só os levitas, só a tribo de Levi, só os descendentes de Arão. Por que os descendentes de Arão foi separado para o sacerdócio? Porque todo Israel transgrediu fazendo bezerro de ouro, quebrou a aliança com o Criador, entendeu? Aí Cristo foi o Criador, eles quebraram a aliança, Cristo foi para o Calvário, fez uma nova aliança no Calvário, entendeu? Após essa nova aliança, fez o que? Fez para um Criador um reino de sacerdote na sua carne. Ele juntou judeus e gentios, juntou todos aqueles que creem no sacrifício do ungido, todos aqueles que aceitam o ungido como Salvador, já faz parte desse reino de sacerdote, mas tem que ir até o fim, fugindo da aparência do mal, entendeu? Fugindo da aparência do mal, se mantendo de pé diante do Filho. Pedro disse que nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem. Então, nós vemos que o Mashiach diz que todos nós somos irmãos, apesar que tem uns irmãos que é uma benção, né? É uma benção, mas nós somos nossos irmãos. Até aquelas pessoas que realmente não aceita a nossa palavra, não aceita a doutrina dos apóstolos, a palavra manda que a gente tem que considerar ele como irmão, e é irmão mesmo. Mesmo esse povo aí dentro do sistema religioso, são nossos irmãos. Então, quando nós olhamos também para João, algumas pessoas aí tá com a mente tão perturbada que ela não crê no Evangelho de João, mas o Evangelho de João é o que mais revela. Eu creio em toda a Bíblia, eu sei que ela tem discrepância em algumas coisas, mas essa discrepância não tira nós de perder a confiança que nós temos nessa Escritura. Então aqui no Evangelho de João, nós vemos aqui o bom pastor e o seu rebanho. O pastor e o seu rebanho. Olha o que ele diz aqui, e é muito importante. Eu vou estar lendo, diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante